Palavra do Senhor, capítulo 3 e 4 do livro de Oséias. Alguns versículos para a gente meditar. No versículo 3 do capítulo 3 vai dizer assim, ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirá, nem será de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Aqui a redenção da esposa adulta, misericórdia de Deus, alcançou o povo de Israel, porém há um tempo da purificação, há o tempo da espera, há o período do teste. Nós somos provados para a nossa santificação. Então todo aquele que recebe a misericórdia de Deus alcança a salvação em Cristo. Ele é provado para a sua santificação. E aqueles que permanecem fiel ao Senhor alcançarão dele salvação eterna. E se você se encontra no período de provação, no período de teste do Senhor, conheça a vontade de Deus para te fortalecer e se manter fiel ao nosso Deus. E vai dizer no versículo 1 do capítulo 4: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aleluia. Pela falta do conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua vontade para com o seu povo, falta a verdade, falta o amor, aleluia. Sem a pregação do evangelho, sem a pregação da palavra de Deus, sem a exposição da palavra de Deus, falta amor, falta conhecimento, e por falta de conhecimento e da verdade da palavra de Deus, o povo começa a pecar, o povo começa a se adulterar, o povo começa a fazer tudo aquilo que é abominável para o Senhor, por falta de conhecimento. No versículo 2 vai dizer assim, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamento, ao homicídio sobre homicídio. Quando eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu acabo caindo no pecado. E o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da vontade de Deus. Nós precisamos converter o nosso coração endurecido. Temos vivendo tempos de Oséia, onde o povo se dava em casamento, ou onde o povo se prostituía com todo tipo de pecado, aleluia, adoravam outros deuses, inflamavam seus corpos um para com o outro. E no versículo 6 vai dizer assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, aleluia. Nós estamos vendo o mundo, aleluia, em plena confusão. O mundo jaz no maligno, as pessoas não se dão mais conta do tamanho dos seus pecados, da ignorância do seu coração, por falta de conhecimento, por falta de verdade. Passamos aí mais 4 dias infernais do pecado sendo exposto nas praças públicas, com o tal do carnaval, onde vimos coisas abomináveis ao Senhor, porque não há quem pregue a verdade para este povo, para que não há quem se levante e fale a verdade, que o Senhor abomina este tipo de pecado, o Senhor abomina essas práticas pecaminosas, e eles estão perecendo por falta de conhecimento, porque não há quem pregue a verdade, porque muito tempo passaram-se a mão no pecado, se ocuparam tanto tempo, aleluia, em pregar sobre vestimenta, sobre dogmas religiosos, e esqueceram de pregar contra o pecado. E aí o povo, por falta de conhecimento, está indo ladeira abaixo. É tempo de se levantar, homens e mulheres de Deus que preguem a verdade. O pecado continua sendo pecado e nos afasta da misericórdia de Deus, nos afasta do amor de Deus, nos afasta da salvação em Cristo Jesus. É tempo de se converter, é tempo de olhar para as práticas da sua vida e consertar o teu altar. É tempo de construir intimidade com o Senhor, de ter conhecimento da sua verdade. Não negligencie a verdade de Deus, não negligencie a palavra de Deus, porque Ele vai dizer assim,
Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sexualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Quanto mais eles se alimentam do pecado, quanto mais eles se davam ao pecado, menos insatisfação eles tinham, porque o pecado ele não satisfaz o nosso corpo, nossa alma. A nossa alma fica insatisfeita com o pecado e cada vez eu peco mais, cada vez eu vou inflamar mais meu corpo ao pecado, porque não há uma satisfação. Só em Cristo há satisfação plena, só Cristo preenche todo o vazio do nosso coração, só em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, a plenitude, a paz, a longanimidade. Quando eu estou no pecado, o pecado ele não satisfaz e cada vez mais eu vou ter mais necessidade de pecar, porque o Senhor mesmo diz, comerão, mas não se fartarão, se entregarão à sensualidade, mas isso não trará satisfação a eles e cada vez mais vão se dar ao pecado. Aleluia, e nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e abandonar todo tipo de pecado. Nós precisamos abandonar o mundo que jaz do maligno. Olha o que vai dizer aqui no versículo 12, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Há um espírito de engano, de prostituição sobre o nosso mundo hoje. Há um espírito de engano da prostituição que levando o nosso povo a dar e se dar em casamento, a inflamar os seus corpos um com o outro, num pecado desvarido, numa loucura que não tem satisfação, porque quanto mais eles pecam, mais loucura eles fazem, porque não satisfaz ele. E ficam buscando essa satisfação no pecado, quando na verdade a gente precisa da verdade, a gente precisa do conhecimento da palavra de Deus, a gente precisa converter os nossos caminhos tortuosos a Deus, porque em Deus é na plenitude do seu Espírito que nós encontraremos satisfação. A minha oração nesta manhã é para você, aleluia, que está ouvindo essa mensagem e que talvez se encontre assim, com a sua alma insatisfeita, cometeste todo tipo de pecado, de todo tipo de abominação, se afastando da verdade do Senhor, aleluia, e não encontrou nada, prazer e satisfação, porque só o Espírito Santo nos dá satisfação. É para ti mesmo que eu estou ministrando essa palavra. Olhe para o Senhor teu Deus, olhe para cima, clame ao Senhor, Senhor, eu quero misericórdia, Senhor, eu quero salvação, me afaste de todo tipo de pecado, me santifica, me separa, me purifica, Senhor, para que eu possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Arrependa do seu pecado, arrependa. Hoje é tempo de conversão, é tempo de olhar para a verdade. Nós estamos cegos porque está um espírito de engano sobre a humanidade. O engano tem cegado o nosso entendimento e nós não temos visto com clareza, aleluia, que o mundo jaz do maligno, está nos levando à perdição, ao abismo. Se você se encontra assim num abismo, com a sua alma insatisfeita, você fez todos os tipos de pecado neste carnaval, você se inflamou com todo tipo de pecado, mas não encontrou satisfação na tua alma, tu ainda se encontra angustiado, tu ainda se encontra entristecido, tu ainda se encontra com a tua alma dilacerada, nada te satisfez, nada preencheu o vazio da tua existência. É em Cristo. É em Cristo que tu vai encontrar a plenitude. É na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus que tu vai encontrar o que o mundo nunca vai te oferecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não quer perecer neste mundo, não quer perecer numa vida sem prazer e sem desejo pela verdade. Converta teu coração, aceite a mensagem do Evangelho, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele concederá paz ao teu coração, te arrancará da tribulação da tua alma, trazendo refrigério para o teu espírito e paz ao teu coração. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Arrependei-vos, porque é chegada a hora que Cristo está vindo, Ele não tardará. Aleluia, glória a Deus.